E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Para quem não sabe, aqui quem fala é o Fives, tá? Sejam todos muito bem-vindos ao Biologia Live. Nessa sexta-feira, dia 3 de setembro, uma sexta-feira bem importante, uma sexta-feira bem legal. Por quê, né? Porque hoje, 3 de setembro, ó, o André já tá aí também, ó, hoje, 3 de setembro, Dia do Biólogo, pessoal. Então, para quem ainda não me deu os parabéns, eu tô recebendo parabéns agora, tá bom? Dia do Biólogo, então, para você aí que está estudando biologia, para você que está na faculdade, para você que já se formou e tá vendo essa aula aqui também, então, um feliz Dia do Biólogo para você, um feliz Dia do Biólogo para todos nós. Nós que somos tão importantes, né, na área da pesquisa, né, mas também pouco valorizados, né, infelizmente. É, eu tava falando com o André um pouquinho antes da live, né, e quando a gente tava conversando, ele falou que eu tinha que botar uma foto, né, minha no mato, no campo, pra mostrar pra vocês e tal. Aí eu falei, se for pra fazer isso, é mais fácil fazer um dia só. Eu boto o André na cal, a gente fica conversando, né? E a gente faz um dia de live aqui só a gente conversando e contando todas as histórias absurdas e não tão absurdas assim que a gente teve durante a faculdade, né? Muitos momentos engraçados nós tivemos durante a faculdade, né? Alguns momentos constrangedores também, né? Mas tudo tranquilo, tudo de boa, né? Então, se vocês quiserem aí, se vocês animarem, eu posso fazer isso com o André. Eu chamo ele lá. Valeu a pena o sofrimento. Valeu a pena. Assim espero que valha ainda mais a pena, né? Daqui a pouquinho, porque, olha, vou te contar, não é fácil ser biólogo e pior. Não é fácil ser professor. Aí eu não digo nem de biologia, mas não é fácil ser professor no Brasil, né? É bem complicado. Nós que continuamos na área, né? Tô até aqui abrindo um pouquinho. Só que o pessoal lá da nossa turma, né, André? Teve bastante gente que largou, né? Muita gente que não continuou. Não tem oportunidades. O Brasil não valoriza. Pesquisadores e tal, né? Então. Aí, ó. Pelo menos tem isso também. Como temos ensino superior, se nós formos presos, podemos ter uma cela especial, né? No final disso tudo. Mas, então, como eu tava falando, pessoal, muita gente, alguns colegas nossos desistiram, né? Foram para outras áreas, outros estão fazendo outras faculdades, né? Então, é bem complicado ser professor no Brasil. É bem complicado, né? Sim, cientista no Brasil, ainda mais, né? Com, com toda essa situação que a ciência agora ficou politizada, né, cara? Agora o pessoal não entende que a ciência não é para ser politizada, né? A ciência é para a gente pesquisar e a gente conseguir entender o que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, à nossa volta, né? E infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo, hoje em dia, a ciência tem sido bastante politizada, né? Então, se eu sou do grupo X, eu fico com essa parte da ciência. Ah, não, eu sou do grupo Y, então eu não gosto dessa parte da ciência, então eu quero ficar com essa parte da ciência, né? Então, é meio complicado, né? Exatamente. Militei, não. É, mas é verdade, cara. Só faltou a gente ser atleta, exatamente. Imagina, se a gente fosse atleta das Olimpíadas de Biologia, ia ser o combo completo, né? A desvalorização completa, né? Mas eu não militei, não, cara. Eu só falei a verdade. Infelizmente, no Brasil e no mundo hoje em dia tá assim, né? É até interessante, tem um episódio do The Big Bang Theory, né? Que eu gosto demais de ver. Eu não sei se vocês acompanham The Big Bang Theory. Que é na última temporada, quando eles estão concorrendo ao prêmio Nobel, né? O Sheldon e a Amy. E tem outros pesquisadores lá. Outros dois caras que eu não faço a mínima ideia qual seja o nome deles. E esses pesquisadores... é engraçado, porque eles estão concorrendo também ao Nobel porque eles comprovaram que a teoria do Sheldon e da Amy é verdade, né? Então eles comprovaram. Salve, Luiz. Beleza, cara? Bom te ter aqui, cara.
Muito bom te ter aqui, irmão. Seja bem-vindo. Ó, tem lugar aí na sala, tá? Pega o caderno que a gente já vai começar a aula. Então Aí é engraçado que eles estão conversando. Cara, vocês têm que. O Sheldon e a Amy falam pra esses caras, né? Não, vocês têm que abdicar do prêmio Nobel, porque vocês não fizeram nada, vocês nem entendem muito de física, sei lá o que, blá blá blá. Aí um desses pesquisadores vai e fala assim: o bom da ciência é isso, é que cada um pode ter sua opinião, né? Só que, não. Né? É uma piada, né? Que o seriado faz, que infelizmente hoje em dia tá sendo assim, não, a ciência agora é subjetiva, né? Mas não é bem assim, né, pessoal? Infelizmente. Infelizmente, né, o pessoal tá politizando bastante essas paradas. Então, né? Beleza. Mas vamos que vamos, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre síntese proteica. Uma aula... Opa! Isso, tá aqui. O apontador a laser. Tô apontando aqui. Salvo Mind, beleza, cara? Boa tarde, tudo bem com você? Hoje a nossa aula vai ser sobre síntese proteica, pessoal. Isso é uma aula interessante. Vamos aprender bastante conceitos aqui, tá? E alguns desses conceitos que a gente vai ver aqui hoje vai servir para a aula que vem. Cara, assim, a próxima aula, Sheldon é muito casal. Cara, essa série é muito boa, brother. The Big Bang é muito bom, mano. Não tem como, essa série é muito boa. Eu rio demais, porque eu me vejo neles, tá ligado? Tipo, nossa, tenho lá quase meus 30 anos. Adoro coisas nerds, né? Dá pra ver aqui um pouquinho. E, nossa, mano, aí... É muito bom. Mas, enfim... É muito engraçado, né, cara? Nossa, é muito engraçado. Se a gente for assim... Mas o que eu tava falando... alguns conceitos que a gente vai aprender aqui, pessoal, vão ser para nossa próxima aula. Aí, né? Eu queria até realmente perguntar para vocês, pessoal. Se você... Porque a quarta-feira é o feriadão, né? Pós-feriadão. Aí eu não sei, como eu falei no início da aula, eu tava falando com o André pra gente fazer uma chamada aqui, né, pra gente conversar. Aí eu transmito a nossa chamada de vídeo, aí a gente conversa aqui juntos. E a gente contando algumas histórias da nossa faculdade, como foi a faculdade de biologia, como, por exemplo, o André, que ele tá terminando o mestrado dele, como é fazer um mestrado, como é que tá sendo a dificuldade de fazer isso, como foram as experiências nos nossos laboratórios, né, que a gente passou. Então, aí como é... Então, eu tava pensando nisso, eu tava pensando em fazer uma live comigo e com o André, né, eu não sei se o Gabriel teria tempo de fazer isso também, ainda mais pela hora, um outro amigo nosso também, biólogo. Aí a gente poderia conversar com vocês. O que vocês acham da gente fazer isso na quarta-feira? Ou na quarta, ou na terça. Não, na terça não dá, porque eu tenho compromisso na terça. Mas ou na quarta, ou na segunda, ou na quinta, ou na sexta. Eu tava pensando na quarta, né? Porque como a gente tem o nosso horário certinho, quarta e sexta, quarta e sexta, quarta e sexta. Aí como é pós-feriadão, não sei se o pessoal vai ter tomado muito sol na praia. Eu não sei se o pessoal aí vai viajar ou não, vai estar cansado da viagem. Né? Então aí uma live mais para descontração, para vocês saberem, né, como é que nós professores funcionamos, como nós professores somos desvalorizados. Aí a gente desabafa aqui, a gente conta histórias engraçadas, a gente fala como é complicado e como é divertido também, tá? Ser professor também é bastante divertido, tá, gente? Então, se vocês toparem, pessoal, eu faço. Salve, Verônica, tudo bem? Alô, quem é? Quem fala? Aí se vocês pedirem, pessoal, quiserem, né? Ó, já tem o Will, tem a Bia aí falando que topam. Aí se vocês quiserem, eu falo com o André, a gente marca tudo certinho. Eu faço uns testes aqui para ver como é que funciona o OBS, transmitir a live e tudo, a chamada de vídeo. Aí a gente faz, pessoal, se vocês quiserem. Tá? Então... de novo, cara, eu sempre esqueço a água, isso é incrível, meu Deus, eu sempre levo o copo pra cozinha e falo, vou encher e trazer o copo cheio de água, e eu esqueço, né, tá lá na cozinha, né, ia até encher, mas enfim.
Vamos que vamos, sem água mesmo, vamos no seco. Eu vou ter que ficar engolindo a saliva, né? Então, pessoal, sem mais delongas, né? Vão pensando aí se vocês vão querer ver essa live ou não. Aí é até interessante, eu posso até ficar passando um slide também, né? Aí, ó, tá vendo? Outro professor, outra coisa também do professor. Você não pode ficar muito tempo fazendo determinada coisa, né? Porque você tem que fazer outras aulas, né? É sempre assim. Tranquilo, Will. Valeu, irmão. Não, tá tranquilo, eu pego. Vou no seco mesmo, depois eu bebo água. Mas, enquanto isso, vocês vão pensando, aí o que eu ia falar, eu até posso ficar passando o slide aqui com mais fotos nossas, minha, do André, do pessoal, a gente na barraca, a gente contando as nossas histórias, né, de saída de campo. Vou ficar tranquilo. Mas vamos lá, pessoal, pra eu então não gastar tanto a minha garganta assim, né, vamos pra nossa aula. Na barraca não. Na barraca não, né? Então, pessoal, síntese proteica. Vamos então falar da síntese proteica. Não vamos falar então da barraca, né? Porque é interessante, né? Tem até aquele filme, A Barraca do Beijo. Né? Então, mas opa, esquece. Não posso falar muitas coisas aqui. A Verônica tá aí, né? Mas a Verônica sabe, né? Comigo e com o André aqui é fechamento puro, não tem. Ela chegou depois. Então, ela teve que entrar na fila, coitada. Mas vamos que vamos, pessoal. Síntese proteica. 3/9, como eu falei, dia do biólogo. Um feliz dia a todos os biólogos. Vamos que vamos. Então, pessoal, uma pequena introdução aqui, antes da gente falar propriamente dito da síntese proteica, né? Porque a síntese proteica vai o quê, né? A gente vai falar propriamente dito de transcrição e tradução, tá? Então, a gente vai falar de transcrição e tradução, tá bom? Mas antes da gente falar de transcrição e tradução, eu acho importante eu trazer alguns conceitos aqui para vocês, que esses conceitos vão nos ajudar na próxima aula, ou de quarta, ou de sexta, porque aí na quarta eu faço aquela videochamada com o André, aí a gente conversa e tal. Aí seria na sexta-feira, próxima aula, né? Então, aí alguns conceitos que a gente vai aprender aqui vão ser importantes para quando a gente for falar sobre a síntese do DNA, tá? Quando a gente for falar sobre replicação do DNA, tá bom? Então, vamos focar aqui, vamos que vamos. Então, pessoal, introdução, o núcleo, né? Nas aulas passadas, alguns dias, né? 1 ou 2 semanas atrás a gente falou sobre as organelas, né? Das células, e a gente falou que a célula eucariótica, né, ela tinha uma coisa diferente, uma característica, né, uma característica diferente das procariontes, né, que era o núcleo e organelas membranares, tá, enrolei a língua aqui, mas tá bom. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho do núcleo, tá? Olha só, o núcleo, ele é responsável pelo comando e controle das atividades celulares, tá bom? É nele que o DNA é replicado e transcrito, tá? A gente vai ver o processo de transcrição hoje, e o de replicação, como eu já falei, a replicação do DNA vai ser em outra aula. Ai, a coluna tá me matando. Ai. Ele é envolvido por uma membrana dupla chamada carioteca, tá? O núcleo. Ele vai ter a carioteca, que é contínua ao retículo endoplasmático e apresenta inúmeros poros que permitem a passagem de diversas substâncias, tá? O núcleo é constituído por um envoltório, que é a carioteca, pelo nucleoplasma, onde se encontra mergulhada a cromatina, e por um nucleolo, tá bom? Então, pessoal, carioteca, né? Como a gente já falou de cada um deles. A carioteca, pessoal, surgiu a partir das invaginações, que são os dobramentos da membrana plasmática. Isso a gente viu também nas nossas aulas anteriores, que eu falei para vocês sobre o surgimento da célula eucarionte, né? Da célula eucariótica. A gente falou sobre isso, como ela aumentou o volume e começou a acontecer dobras, né? Invaginações na membrana plasmática dela, tá bom? Aí deu origem ao núcleo e às outras organelas membranares, tá? Então é uma membrana dupla, tá? A carioteca, que apresenta inúmeros poros, os quais permitem a comunicação do núcleo com o citoplasma, beleza?
Aí vamos falar um pouquinho dos poros, né? Em vários pontos da carioteca, as duas membranas unem-se e formam poros, tá? Então é quando as duas membranas vão se unir e vão formar um poro. A gente vai ver uma foto aqui daqui a pouco. Cada poro é uma estrutura complexa constituída por proteínas que controlam a entrada e a saída de substâncias, tá? Então, um poro é uma estrutura complexa que vai ter várias proteínas ali controlando quem entra e que sai ali do núcleo, tá? E o nucleolo é a estrutura não membranosa envolvida na produção de ribossomos. O núcleo contém um ou mais nucleolos. Então, pessoal, o nucleolo é a parte mais escura do núcleo ali, onde vai ocorrer a produção de ribossomos. E sobre o nucleolo, a gente vai falar quando a gente estiver falando sobre a replicação do DNA, tá? Quando a gente falar de mitose, meiose, a gente vai falar um pouquinho do nucleolo também, tá bom? Então vamos que vamos. Olha só a foto que eu falei para vocês, pessoal, olha só. Aqui é a célula eucariótica, tá vendo, ó? Aqui ela vai ter as suas organelas. Aqui, ó, o núcleo. Tá vendo, pessoal? Esse daqui é o núcleo. Aqui mais escuro, como eu falei, seria o nucleolo, tá bom? Então, olha só, o núcleo com a sua membrana. Aqui a gente vai dar um zoom na membrana do núcleo, olha só. Aqui a foto está indicando pra gente alguns ribossomos, tá bom? E olha só, essas duas coisinhas aqui, pessoal, são a membrana dupla, tá? Tá vendo aqui? Essas duas linhazinhas aqui é a membrana dupla. E olha só que interessante. Elas se juntam, tá vendo? Como eu falei no slide anterior, elas se juntam, tá bom? E aí vai formar o poro, tá? E olha só o poro. Vai ter proteínas, tá? Que fazem parte desse complexo do poro, quando tá mostrando aqui, pessoal, que elas vão regular a entrada e a saída de substâncias no núcleo, tá bom? Então, olha só. Aqui temos uma membrana, aqui nós temos outra membrana e aqui no meio o espaço entre as membranas, tá? Aqui, ó, indicado aqui. Então isso aqui, ó, foto tirada aqui do livro, tá? Referências estão aí. Então isso daqui é o que a gente acabou de ver. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Cromatina. É interessante a gente falar agora, pessoal, que a cromatina é composta de um emaranhado de filamentos muito finos, tá? E cada filamento de cromatina é uma única e longa molécula de DNA enrolada em proteínas chamadas de histonas, formando estruturas globulares que são os nucleossomos. Tá bom, pessoal? Então, olha só, quando a gente já a gente vai ver uma imagem falando sobre isso. Mas quando a gente está falando sobre a cromatina, pessoal, é o que vocês podem ver aqui, ó. A gente tem duas estruturas, dois tipos de cromatina, né? A eucromatina e a heterocromatina, tá? A eucromatina, quando a gente vai corar e a gente vai ver no microscópio, a eucromatina ela vai ser a mais clarinha, tá? Porque ela está pouquíssima, né? Muito pouca enovelada, ou seja, ela está muito pouca enrolada. Por que eu estou falando muito pouco e pouquíssima? Porque a heterocromatina ela vai estar pouca. Em vez de muito pouca, a heterocromatina vai estar pouca enrolada, vai estar pouca enovelada, como a gente chama. Tá bom? Então aí vai ter essas diferenças aqui, tá? Então, por que a gente está falando disso? Porque é apenas as regiões, pessoal, na forma de eucromatina que poderão ser lidas pelas enzimas que vão desencadear a expressão gênica, beleza? Por isso que a gente está diferenciando aqui. Então, quem vai ser lido aqui vão ser as eucromatinas, tá bom, pessoal? Como eu falei para você, a eucromatina mais clarinha, a heterocromatina mais escura. Então, olha só o que eu falei para vocês no slide anterior, né? Que a cromatina é o filamento, são inúmeros filamentos, né? Cada filamento é um DNA que vão estar enrolados, tá, pessoal? Vão estar enrolados em outras proteínas que a gente vai chamar de histona, tá bom, pessoal? Eles vão se enrolar aqui e o grupo, né? Vamos dizer assim, a junção histona mais DNA a gente vai chamar de nucleossomo. E olha só, ele continua se enovelando, se enovelando, fazendo várias e várias voltas, até a gente chegar aqui, ó. Isso daqui que a gente vai conhecer na semana que vem, na próxima aula, o cromossomo, tá bom? Cromate diz aqui também, ó, que o cromossomo é a parte lá
do nosso DNA que vai estar mais enovelado, tá bom, pessoal? Então a gente consegue enxergar o cromossomo no microscópio quando a célula está em determinada fase lá da divisão celular, tá? Isso tudo a gente vai ver na semana que vem, beleza? Aí, pessoal, a gente vai falar agora de uma coisa interessante que é o código genético. Isso aqui vai ser importante tanto para essa aula quanto para a próxima aula. Então, olha só. A molécula de DNA é o molde para a síntese de proteínas, tá? Nesse processo, pequenos trechos da molécula de DNA são inicialmente transcritos para uma molécula de RNA. A molécula de RNA é, então, traduzida em uma sequência de aminoácidos, que, por sua vez, corresponde à estrutura primária da proteína, tá? Isso a gente viu, acho que na terceira ou quarta aula que eu dei para vocês aqui na Twitch, tá? Que a gente falou sobre proteínas, né? Quando a gente foi aquela aula sobre as bases da vida e a gente falou sobre as proteínas e a gente falou sobre estrutura primária, que é simplesmente a sequência, né? Dos aminoácidos, a estrutura primária. A gente falou sobre estrutura secundária, terciária e quaternária também, tá? Então, vem comigo aqui, pessoal. É interessante a gente ver isso daqui, pessoal, que a gente vai ter que eu coloquei aqui para vocês essa fotinha para a gente ver que é uma coisa interessante, tá? Por que eu coloquei essa foto aqui falando sobre as bases nitrogenadas, sobre as pirimidinas e as purinas, né? A gente tem citosina, timina no DNA ou uracila no RNA, tá? O RNA não vai ter timina, vai ter uracila. E as purinas, que a gente vai ter adenina e guanina, tá? Então, por que eu estou falando disso, pessoal? É que o código genético, ele não é, por exemplo, não é uma linguagem tipo o mandarim, tá? Como assim? Um símbolo não vai corresponder a uma palavra, tá? Então, pessoal, a gente tem 20 aminoácidos, beleza? Mas a gente só tem 1, 2, 3, 4 bases nitrogenadas, tá? Porque no RNA aqui troca, mas aí continua com 4. Então, salve, Luan! Beleza, cara? Tudo bem com você, cara? Como é que você tá? Meu amorzinho, que isso, cara? Minha noiva tá aí no chat, não explana não. Então, pessoal, como é que isso vai acontecer? Tá, pessoal? Se nós temos 4 bases nitrogenadas e a gente tem 20 aminoácidos, como é que a gente vai conseguir falar desses 20 aminoácidos, né? Como é que a gente vai conseguir colocar eles ali na sequência para produzir uma proteína, né? Então, pessoal, isso daí que a gente vai falar, essa daqui só tá falando, o slide só falando da junção deles, ó. A com T e C com G, vai ser sempre assim, tá? ATCG ou GCTA, tá? Vai ser sempre assim, as ligações nunca vai ter um AG ou um AC, nem um TC, nem um TG, tá bom, pessoal? Fica importante. Então, pessoal, o que vai ser importante aqui para vocês entenderem é que... Espera aí, tô falando do código, tá? Beleza. Mais uma vez falando aqui, né, pessoal? Falar sobre a regra do Chargaff, né? Eu me adiantei aqui um pouquinho numa sequência, pelo que eu me lembrava nos slides, mas tá de boa. Vamos lá. Como eu falei nesse slide aqui anterior, vou até voltar. Pessoal, a adenina só vai se ligar à timina, tá, pessoal? Nunca vai se ligar à guanina ou à citosina, tá bom? E é isso daqui que eu vou falar aqui para vocês agora. Tem uma regra muito legal, que é a regra do Chargaff, tá? Essa regra, pessoal, vai falar que em um fragmento de DNA, a quantidade de guaninas vai ser sempre igual a de citosinas e as quantidades de adenina vão ser sempre iguais à quantidade de timinas. Tá bom, pessoal? Ou seja, então se eu botar A mais G, vai ser igual a C mais T. Ou se eu botar A mais C, vai ser igual a T mais G. Tá bom, pessoal? Mas por que você está falando isso? Porque é interessante, porque eu mesmo já fiz questões para concurso que ele chega e fala aqui para você. Eu tenho 30% de adenina. Aí ele vai e fala para você, quantos por cento de guanina eu tenho, tá? É bobinho? Agora, quando você sabe, é bobinho, né?
Então, mas quando você chega lá e nunca ouviu falar sobre isso, meio que vai te complicar um pouquinho. Mas então é importante a gente saber disso, tá? Porque se eu tiver 30% de adenina, pessoal, quer dizer que eu vou ter 30% de timina. Por quê? Porque a adenina sempre vai se ligar com a timina, tá bom? Sempre vai parear, né, com a timina, tá bom? E se eu tenho 30% da minha sequência, né, de bases, né? Eu vou ter 30% de adenina e 30% de timina. O que isso significa, pessoal? Significa que ao todo eu já tenho 60% das minhas bases nitrogenadas ali, né? Então o que isso significa? Que de 60%, agora vão faltar 40% para eu chegar a 100%, correto? Então agora quer dizer o que então? Que eu tenho 20% de citosina e eu tenho 20% de guanina também. Tá bom, pessoal? Então, essa daí vai ser a regra do Chargaff, tá? Que vamos ter a mesma quantidade num fragmento de DNA. A gente vai ter sempre a mesma quantidade de adenina com timina e de citosina com guanina. Beleza, pessoal? Ponto. Ótimo. É agora. É agora que eu pulei um pouquinho, né, do que eu falei com vocês. Que eu tava falando antes. A gente tem 4 bases nos nucleotídeos para a gente especificar 20 aminoácidos, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai conseguir expressar 20 aminoácidos com 4 bases, né? Então, pessoal, a gente vai chamar isso de códons, tá bom? Tá? Então, pessoal, vamos ver aqui. Isso, vamos chamar de códons, tá? Então, olha só. Eu tenho a fita dupla aqui do DNA, tá bom, pessoal? Eu tenho aqui a fita dupla do DNA. 3 linhas, 5 linhas. 5 linhas, 3 linhas, tá bom, pessoal? Eu explico melhor para vocês isso na próxima aula, quando a gente for falar de 5 linhas, 3 linhas. Qual é o sentido da vida, né? 5 linhas, 3 linhas, tá? E o que vai acontecer, pessoal? Isso aqui é o RNA mensageiro, tá? RNA-M, que a gente vai ver hoje sobre o RNA mensageiro, tá bom? E a gente vai ter o códons. O que são os códons, pessoal? Os códons são uma trinca, tá? São 3. Um códon significa que eu tô pegando 3 nucleotídeos aqui para ter um código para saber qual aminoácido que eu vou pegar, tá? Então, por exemplo, esse códon aqui foi para esse aminoácido aqui. Esses outros 3 aqui, esse outro códon aqui que eu peguei 1, 2, 3 nucleotídeos, agora vai ser esse aminoácido aqui. Agora eu vou pegar mais 3. 1, 2, 3 vai ser esse aminoácido aqui. 1, 2, 3 vai ser esse aminoácido aqui. Então é assim que funciona, tá, pessoal? Quando tá fazendo lá, que a gente vai ver a RNA polimerase tá transcrevendo o DNA, pessoal, ela tá pegando de 3 em 3, ó, ela vai transcrever tudo pro RNA mensageiro, tá bom? E na hora da tradução, os ribossomos, pessoal, eles vão ler esses códons aqui de 3 em 3, esses nucleotídeos aqui em 3 em 3, que são o quê? Os códons, tá bom, pessoal? E aqui estão todos os 20 aminoácidos, tá? Que nós temos. Tá bom, pessoal? Isso aqui, o AUG, né? É o códon de início que a gente chama. O UAA, o H e o AG, a gente vai falar que é o stop códon, tá? Que é o códon de finalização. Beleza? Então, tem todas aquelas sequências lá que a gente está vendo. Quando os ribossomos chegam lá no UAA ou UGA ou UAG, ele para de traduzir aquele RNA mensageiro, aquele complexo todo que a gente vai ver daqui a pouquinho vai se desfazer e o RNA mensageiro vai ficar solto para ele ser traduzido de novo ou não, e a proteína vai se soltar e vai para onde ela tem que ir, tá bom, pessoal? Então olha só, o que é interessante vocês verem aqui, pessoal, é que os códons, pessoal, que o código genético, ele é redundante, tá? O nosso código genético, ele é redundante, tá bom? Mas só que ele não é ambíguo. Show! Vai ser fácil? Que bom! Então, pessoal, ele é redundante, mas não é ambíguo. O que isso significa? Ele é redundante porque, olha só esse códon aqui. UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG. Todos esses carinhas aqui são quem? São da leucina, né? Leu é de leucina, né? Até eu me confundo com os nomes às vezes. Então, pessoal, ele é redundante, por quê? Porque vários códons vão me trazer o mesmo aminoácido, tá ligado?
vai ser muito tranquilo, vai ser o mesmo aminoácido. Ah, e por que isso acontece? Isso acontece para caso ocorra alguma mutação, tá? Durante ali no processo ali ou de tradução, ou na verdade mais no processo de transcrição, quando a gente vai pegar a informação do DNA para botar no RNA mensageiro, se tiver alguma troca ali na hora que a RNA polimerase estiver fazendo ali o RNA mensageiro e tiver alguma troca ali de nucleotídeo, não tem problema, porque, por exemplo, eu tenho aqui UUA, se ele é a leucina, aí eu vou e coloco um UUG, beleza, não tem problema, é a leucina de novo. Mas eu vou e boto um CUU, não tem problema, é a leucina de novo, a CUC. Então, essa redundância é importante para evitar os erros. Tá bom, pessoal? E como eu falei, ele não é ambíguo. Por que ele não é ambíguo, né? Porque a gente vai ver, o RNA transportador, ele só vai carregar, né, transportar um aminoácido por vez, tá? Então ele não é ambíguo, um código aqui, ele não vai trazer serina e leucina junto no mesmo RNA transportador. Não vai ser assim, ele só vai trazer um único aminoácido. Tá bom, pessoal? Ufa. Então, agora que a gente conseguiu entender essa pequena introdução, agora que a gente conseguiu entender essa introdução, tá, beleza. Agora a gente vai falar, né, sobre a transcrição, pessoal, propriamente dito, tá? Então vamos que vamos. Então, pessoal, o que é a transcrição, né? A transcrição é a síntese de RNA utilizando informações contidas no DNA, beleza? Ela vai ocorrer no núcleo, em células eucariontes, tá? E no citoplasma de células procariontes, beleza, pessoal? Dependendo, ou seja, a transcrição vai depender de uma enzima chamada RNA polimerase. Mais uma vez, a gente viu lá, né, no início da aula, nas primeiras aulas que eu dei para você, de novo, quando eu falei sobre as bases da vida, o que eu falei? Eu falei sobre proteínas, que além de falar sobre as estruturas da proteína, primária, secundária, terciária, etc., eu falei sobre as enzimas, né? Aí eu falei com vocês que as enzimas normalmente têm esse ase aqui no final, né? Então, que ele vai meio que significar uma quebra, meio como se fosse quebra, né? Esse ase aqui no final da palavra, tá? Então é interessante porque se você for lá, a enzima amilase, tá? O que ela vai quebrar? Que é a amido, a lipase, lipídio, se eu não me engano, lipídio, né? Enfim, vai ter muitos desses exemplos. Então, RNA polimerase, tá? Eu não estou falando do RNA, o material genético, eu estou falando de uma enzima, tá bom, pessoal? Então, olha só. O RNA possui 3 tipos principais, tá? A gente vai ter o RNA mensageiro, é ele que leva as informações contidas nos genes que estão no DNA para que as respectivas proteínas sejam produzidas, tá, pessoal? Teremos o RNA transportador, responsável por transportar os aminoácidos específicos durante a síntese de proteínas, tá? E nós teremos o RNA ribossomal, que ele vai formar as estruturas dos ribossomos. Tá bom, pessoal? Com esses 3 RNAs em mente, a gente vai ver agora os slides seguintes. Então, pessoal, transcrição, tá? O que vai acontecer? No DNA, a gente vai ter uma parte do DNA que a gente vai chamar de promotor, tá? É o que vai fazer com que a RNA polimerase se grude ali nesse promotor, para que ela comece a fazer, né, a transcrição do DNA, tá bom, pessoal? Então, nós vamos ter, vamos dividir a transcrição em 3 partes, tá? Essa daqui é a número 1. Então, essa é a fase inicial, tá? O que é isso? É quando a RNA polimerase vai se ligar na fita dupla de DNA, tá bom, pessoal? Então ela vai desenrolar, as fitas duplas vão ser desenroladas e a polimerase vai iniciar a síntese de RNA no ponto de início da fita molde. Qual é o ponto de início? O promotor, tá? Vai estar indicado lá no DNA que é aqui que começa. E o que vai acontecer? Só para explicar para vocês, pessoal, é um complexo, tá, de proteínas aqui que vão fazer esse trabalho, tá?
Tipo assim, a RNA polimerase vai fazer isso tudo, tal, sei lá o quê. É importante que vocês saibam que vai ter fatores de transcrição, tá? Que vão se ligar à RNA polimerase, tudo, e vai preparar tudo que vai chegar à RNA polimerase 2 e vai começar a transcrever. Mas fica na mente de vocês, pro vestibular e tudo. Eu acredito que quem são esses carinhas, bom, não sei se tem algum vestibular que chegue a cobrar tão profundamente assim, né? Mas para estar na mente de vocês, é a RNA polimerase, né? Podemos dizer assim, um complexo de proteínas, né? Com a RNA polimerase vai se ligar no promotor, vai desenrolar a fita dupla de DNA, vai abrir essa fita dupla e ela vai começar a correr, tá? E vai começar a produzir o RNA também no sentido 5' 3'. Tá bom, pessoal? Então ela vai começar a transcrição do DNA aqui agora. Essa é a primeira fase, tá bom? E lembrando, como é que ele vai abrir, né, essa fita dupla do DNA? É que ela vai quebrar as pontes de hidrogênio que estão ligando cada um dos nucleotídeos ali, tá bom, pessoal? Então vamos que vamos. A segunda fase, a gente tem a fase de início, agora a gente vai ter a segunda fase, né, de elongação ou alongamento, tá bom? É quando o transcrito de RNA, né, essa fita de RNA mensageiro, vai começar a crescer, tá bom? Vai começar a ter tamanho. Então, pessoal, ó, a polimerase se desloca cadeia abaixo, desenrolando a cadeia de DNA e sintetizando o transcrito de RNA. Na direção 5' 3', como eu falei para você, tá vendo? Tá saindo um carinha no sentido 5' 3'. Com o deslocamento da RNA polimerase, as fitas de DNA formam novamente a dupla hélice. Então ela vai passando, abre, conforme ela passou, as duplas hélices, as duas fitas de DNA se juntam novamente, se ligam novamente. Conforme ela vai passando, ela abre e vai fazendo isso, né? Abrindo e fechando, e vai elongando, né? Alongando essa fita de RNA mensageiro, beleza? E continuando aqui, a última fase, pessoal, que é a fase de término, né? Finalmente, como está aqui, o transcrito de RNA é liberado e a polimerase se dissocia da cadeia de DNA. Então ela vai chegar num determinado momento que vai ter lá um indicador na fita de DNA que falando, se solta, né? Vamos dizer assim, solta, tá bom, acabou, é só isso, pode ir embora. Então a RNA polimerase, valeu, falou, tô indo embora. Aquele complexo, aqueles fatores de transcrição que eu falei com vocês, todo mundo se solta, vai embora, a fita se fecha novamente, agora temos uma dupla fita de DNA novamente, e agora nós temos, né, um transcrito de RNA completo, tá aqui. Tá bom, pessoal? Essas são as três fases. De início, é bem tranquilo. Início é quando a RNA polimerase vai chegar lá, né, no DNA, lá no promotor, né, naquela parte promotora, que é ali que vai começar a transcrição. Ela vai abrindo e vai transcrevendo. Aí a segunda fase vai ser o elongamento, né, vai começar a crescer esse transcrito de RNA. E a terceira fase, a última, é o término, tá bom? E uma coisa aqui isso daqui aí eu coloquei um exemplo aqui. Nossa, pessoal, deu trabalho para fazer isso aqui, mas eu espero que eu tenha acertado tudo, tá? Se tiver algum erro aqui, né? Professor, tem um T com C aqui. Você falou que não era para ter um T com C. Eu já peço desculpa, tá? Porque a Verônica sabe, eu fiquei até tarde da noite fazendo essa aula para vocês. Foi tenso, porque o dia foi muito corrido. Então, se tiver algum erro aqui de pareamento aqui, me perdoem, tá? Mas olha só, nós temos aqui a fita complementar e a fita molde. A fita molde vai ser aquela que o nome já diz que vai ser utilizada como molde, tá bom? Então, olha só, vai ter lá como é que é o nome? A RNA polimerase, tá? Que vai começar a transcrever, tá? Então ela vai chegar, vamos dizer que aqui está o promotor, ela vai chegar, tá? E ela vai começar a fazer o RNA mensageiro, né? O transcrito de RNA, né? Então ela vai pegar o primeiro, vai fazer, ó, certinho, ó. TAC, então eu quero um A. O RNA não tem T, lembre-se disso. Então eu vou botar um U aqui. Então eu vou botar um U, porque quem pareia com A é o T, mas como eu não tenho T, eu coloco um U, tá? E um C. Se eu tenho C aqui na minha fita molde, então eu vou botar um G, tá bom? Aqui. E vai fazendo isso, ó. O RNA vai fazendo isso daqui tudo. Direto, ó. GCC, CGG,
TCC, AGG e continua. GATCUA e ele vai fazendo isso daqui tudo de boa na lagoa até que chega no local que fala para de transcrever, você não precisa mais transcrever nada. Ele falou de boa, não preciso mais transcrever nada. Aquele complexo lá de proteínas que eu falei com vocês se solta da fita dupla de DNA, a fita dupla se junta novamente e agora eu vou ter aqui o transcrito de RNA. Tá bom, pessoal? Então é isso que a RNA polimerase vai fazer, tá? Peguei o DNA, vou transcrever esse DNA. Agora eu fiz aqui um transcrito de RNA, fiz o RNA mensageiro. Então, ó, que é o interessante. Isso aqui também é interessante. Pessoal, acontece uma coisa com o transcrito da RNA, né? Que é o processamento do RNA, tá? Então, pessoal, assim que o processo de transcrição é finalizado, este RNA mensageiro passa por várias transformações até se tornar funcional. Deixa eu ver. Já está aqui já. A este processo damos o nome de splicing, tá? Termo do inglês que pode ser entendido como fazer uma emenda. Então, o que vai acontecer, pessoal? O RNA polimerase vai chegar, vai fazer o RNA mensageiro, o transcrito de RNA. De boa, terminei, soltou, se desfez o complexo, tô com a minha fita aqui de RNA. Mas o que acontece, pessoal? Nessa fita aqui, que eu fiz de RNA, a gente vai ter partes, pessoal, dessa fita de RNA que vão ser os exons, ou exons, acho que é mais exons, né? Vão ser os exons e os introns. Tá bom, pessoal? O que é o processamento do RNA mensageiro? Processamento do transcrito de RNA, pessoal. Tá vendo? Aqui tem exon e intron. Aqui em azul também é o exon, tá? Olha só o que tá acontecendo. Tá vendo aqui um pessoalzinho aqui, umas proteínazinhas aqui que vão se ligar ao intron, tá? Vão meio que fazer um lacinho nele. Vai fazer os exons chegarem um perto do outro e vão, ó, tirar os introns e juntar os exons. Tá vendo aqui, pessoal? Isso daqui é o processo do RNA. Ah, mas por que ele faz isso, pessoal? Ele faz isso porque esses introns aqui, pessoal, são segmentos do RNA que não são codificantes, tá? Que eles não vão codificar nada. Então tá ali só, como se fala, enchendo linguiça. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente termina, quando a RNA polimerase termina de fazer a transcrição, então já vai acontecer o quê? O processamento do RNA mensageiro. Eu vou tirar os introns, tá bom, pessoal? Para quê? Para ligar aqui os exons, porque os exons é a parte codificante. São eles que vão ter as informações para as proteínas que eu quero fazer. Os introns não tem informação nenhuma que eu queira, mas os exons vão ter. Tá bom, pessoal? Então vai acontecer isso. E a isso nós damos o nome de splicing, tá? Tá aqui fazer uma emenda. Então eu vou emendar, né, os exons uns nos outros. Beleza, pessoal? Então eu vou tirar o intron, emendei os exons e agora o meu RNA está processado e pronto. Tá bom, pessoal? E olha só que legal, né? Informações adicionais que eu achei, sinceramente, eu não sei se isso daqui cairia num vestibular ou não, mas eu realmente achei interessante colocar aqui para vocês, que tem uma coisa, pessoal, que a gente vai chamar de cap5', tá bom? Que a cap5' é adicionada no primeiro nucleotídeo do transcrito, durante a transcrição. Então, assim que a RNA polimerase chega ali, pessoal, ela vai chegar e vai colocar o cap5'. O que é? A cap é uma guanina modificada e protege o transcrito de ser quebrado. Então ela já chega, coloquei uma guanina ali no início de tudo para impedir, né, para proteger o meu transcrito para ele não quebrar, não partir no meio, né, não partir. E a gente também, pessoal, vai ter uma outra, no final desse transcrito, a gente também vai ter a cauda poli-A, tá bom? Que vai proteger o transcrito. O que é a cauda poli-A? É no final, pessoal, no final do transcrito, vai ter uma sequência de várias adeninas, tá bom? Vai ser assim.
E o que isso daí vai fazer? Também vai proteger esse transcrito, tá? Vai proteger para que ele não seja quebrado, tá bom? Então, os dois juntos ajudam o transcrito a ser exportado do núcleo, ou seja, são esses carinhas que vão me ajudar, que vão impedir desse transcrito ser quebrado no processo que ele vai sair do núcleo e ir ali para o citoplasma para ser traduzido pelos ribossomos, tá bom? Então vamos que vamos. Ah, tá aqui. Nossa, eu até falei assim, nossa, eu não botei nenhuma foto, que horror. Então tá aqui, ó, pessoal. Mais uma vez, ó. Eu tenho aqui os exons e aqui, sem cor nenhuma, eu tenho os introns, tá vendo? Tirei os introns e agora eu tenho todos os exons aqui, tudo certinho um do outro. E olha só, aqui o cap 5', por quê? Porque o G, né, a guanina, ela vai ser colocada ali na extremidade 5', enquanto a cauda poli A, tá vendo? Vai ser colocada lá na extremidade 3'. Esses dois carinhas aqui vão proteger o meu transcrito de RNA na hora que eu tirar ele do núcleo para ir para o citoplasma, para que ele possa ser traduzido. Tá bom, pessoal? Então vamos que vamos. Tradução, né? A tradução do DNA, pessoal, a tradução do RNA agora, pessoal, mensageiro, é bem tranquilo, tá? Eu botei até várias imagens aqui para você, tá? Para vocês. Então o que vai acontecer? O RNA que vai ser o RNA recém, né, transcrito, ele vai sair do núcleo em células eucariontes, tá? Lembre-se, eu estou falando de núcleo, consequentemente eu estou falando de células eucariontes, tá bom, pessoal? Então o que vai acontecer? Ela vai sair do núcleo e vai ir para o citoplasma, tá? Como é que ela sai do núcleo para ir para o citoplasma, Rafael? Lembra que lá no início da aula eu falei do núcleo, falei que tinha os poros nos núcleos? Então, ela vai passar, esse RNA mensageiro vai sair do núcleo passando pelos poros, beleza? E, né, para cada códon, né, lembra que eu falei que o código genético, né, a gente vai chamar de códon, tá bom? Para cada códon, esse daqui, pessoal, é o RNA-T, que é o RNA transportador, tá bom? Como eu falei lá no início. Qual é a função dele? Transportar aminoácidos, tá vendo? Isso aqui ele tá a metiolina, né? Metiolina, nossa senhora, até eu já esqueci os nomes da bicha. A MET aqui, desculpa aí, pessoal, muita coisa na cabeça. Ele vai transportar, esse aqui tá dando exemplo desse aminoácido aqui. Então, olha só, esse aqui é o RNA transportador. Nós temos um aminoácido sendo transportado. E aqui embaixo, pessoal, nós temos o que nós chamamos de anticódon. O que é o anticódon? O anticódon é o carinha que vai se ligar no códon do meu RNA mensageiro, tá? Então, eu tenho um anticódon para vários aminoácidos, né? Tem vários aminoácidos ali, os meus RNAs transportadores. Salve, Keila, beleza? Tudo bem? Então a gente vai ter os anticódons aqui no RNA transportador, porque são eles que vão se ligar aqui. Então, como eu falei, existe a regra que é do pareamento, tá, pessoal? Então, se na... Calma, vai ficar gravada a voz, você pode ver depois. Então, o que vai acontecer aqui, olha? Eu tenho a minha sequência, né, de nucleotídeos aqui, e lembra que eu falei com vocês, o códon, né? Eu tenho essa trinca aqui com... A trinca com 3, né? Tô sendo redundante, né? Mas eu tenho aqui esses nucleotídeos, eu pego 3 deles e faço o códon. Lembra que eu falei de vocês lá do códon de início? Né? Tá aqui, o A, o G. Então, o meu RNA transportador vai ter que ter o complementar disso para começar. Então, é por isso que a gente vai chamar ele aqui de anticódon, tá bom? Então, ó, o meu RNA transportador vai vir e vai se ligar, ó, o anticódon, tá vendo? Ó, A com U, lembra que eu falei, né? A com T, mas como o RNA não tem um T, vai ser o quê? Uracila aqui, tá bom? Vai ser A com U com A e G com C. Me liguei. Nisso que eu me ligo, eu deixo o meu aminoácido aqui. E isso daqui, pessoal, aqui atrás, ó, é o ribossomo. Essa daqui é a subunidade maior ou grande do ribossomo, tá bom? E essa daqui é a subunidade menor do ribossomo.
Então, pessoal, quando o RNA mensageiro vai para o citoplasma, vai chegar uma subunidade do ribossomo, vai se ligar ali naquele RNA, vai chegar a outra unidade do ribossomo, vai se ligar no outro RNA, no outro RNA, formou os ribossomos ali, grudando nele. Ele vai ter esses espaços aqui, tá vendo? Que é nesses espaços que o RNA transportador vai chegar e vai se ligar e liberar esse aminoácido aqui para fazer essa proteína, tá bom, pessoal? Então a metionina aqui, pessoal, ela vai ser o primeiro aminoácido, tá? Como eu falei, vai ser o códon de início, né? Que é o AUG, que ele vai chegar e vai falar, meu irmão, isso aqui é o códon de início, pode trazer a metionina primeira que a gente vai começar. Então, pessoal, assim como na transcrição, a tradução também vai ser dividida em 3 partes. A fase de iniciação é quando os ribossomos vão se ligar no RNA mensageiro e vai chegar o RNA transportador, trazendo o primeiro aminoácido, tá? Que é a metionina. Tá bom, pessoal? Então, essa vai ser a fase inicial. Beleza? Então, o que vai acontecer? Depois que a gente forma esse complexo de iniciação aqui, pessoal, a gente vai chegar na segunda fase, que é a fase de alongamento, tá bom? Então, o que vai acontecer? O que é isso? É a fase de alongamento. Agora, pessoal, esse ribossomo, ele vai correr nessa fita de RNA, tá bom? O ribossomo tá aqui, tá? E ele vai começar a correr nessa fita de RNA, traduzindo essa fita de RNA, tá bom, pessoal? Aqui tá, e vai traduzindo essa fita de RNA. Então, é isso que vai acontecer, de 3 em 3, tá? Olha só, li o primeiro códon, tá vendo? Ó, tô passando. Veio aqui a metionina. Segundo códon, a valina, né? Se eu não me engano. E tá vendo? Olha só o anticódon aqui. Correspondendo, complementando o RNA mensageiro. Olha só, no RNA mensageiro eu tenho um G, no meu anticódon do RNA transportador eu vou ter um C. Eu tenho um U no mensageiro, no meu anticódon eu vou ter um A. Eu tenho um C aqui, eu vou ter um G aqui. E eu vou trazendo. E quando eu começo a trazer, e o ribossomo vai correndo, quando ele vai trazendo vários aminoácidos, olha só o que vai acontecendo. Esses aminoácidos vão se ligar através de ligações peptídicas, tá? E a gente também já falou sobre isso lá nas primeiras aulas que a gente conversou sobre ligações peptídicas. Tá bom, pessoal? Olha só que interessante. E assim por diante. Ele vai e vai embora e vai chegando. E ele continua lendo. Olha só o terceiro código. Ele vai lendo e ele vai lendo. E vai começar a chegar novos RNAs transportadores com novos aminoácidos. E todos esses aminoácidos vão se ligando através de ligações peptídicas. Tá bom? Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou crescendo, eu estou alongando, tá? A minha sequência de aminoácidos, tá bom? Então agora, essa é a segunda fase. Primeira fase de iniciação, tá chegando o ribossomo, tá chegando a subunidade menor, tá chegando o transportador, tá chegando a subunidade maior. Essa é a fase de iniciação. E a fase de alongamento é quando quando o ribossomo tá correndo na fita de RNA mensageiro, tá? E vai se ligando outros aminoácidos ao primeiro aminoácido lá e vai crescendo assim a sequência desses meus aminoácidos através de ligações peptídicas, tá? E a terceira fase, que é a última fase, né, pessoal? Nós temos a fase de término, né? Então, olha só que legal. Ele vai passando tudo certinho, tal e etc. E olha só o que acontece. Tá o ribossomo, a subunidade maior, subunidade menor. Eu tô chegando em tudo, tô colocando aqui, ó, todos os meus aminoácidos, eles estão todos ligados através de ligações peptídicas até que eu chego no códon de término, né? Que eu falei lá para vocês quando eu mostrei aquele quadrinho lá com o códon de término, né, que é o AA, UGA, se eu não me engano também, né? O AG, o AG, né? Esses são os códons de término. Então o que acontece? Quando o ribossomo chega aqui e ele vê esse códon de término, não vai ser o RNA transportador que vai se grudar aqui e falou, acabou, gente. Não. Vai ser um fator de liberação que ele vai ter nele a sequência
a sequência de complementar do RNA mensageiro, tá bom, pessoal? Então, esse fator de liberação vai se ligar aqui. Olha só, quando ele se liga, pimba, todo mundo se solta, todo mundo se desprende, tá vendo? RNA transportador para um lado, subunidade menor para outro, a maior para o outro lado. E aqui eu tenho o meu polipeptídeo livre, tá bom, pessoal? Esse carinha aqui, né, que a gente já viu, só a sequência simples, né? Só essa sequência aqui de aminoácidos é o que? A estrutura primária da proteína. Então aqui eu já tenho a proteína. A partir daqui ela vai dobrar, aí ela vai fazer a secundária, ela vai dobrar na terceira dimensão, aí ela vai fazer a terciária, e essa terceira dimensão, que seria como essa subunidade maior aqui, vai se juntar com uma outra menor. Então a gente vai formar o que? A proteína de quaternária, né? Então é isso que vai acontecer depois. Então a gente vai ter a fase de início, a fase de alongamento e a fase de término. É quando a gente chega no códon de término e um fator de liberação vai se ligar nesse complexo aqui, soltando todo mundo, liberando todo mundo. Esse polipeptídeo aqui, né, vai para onde ele tem que ir, esse pessoal vai continuar ali. Esse RNA mensageiro pode ou não ser traduzido novamente, tá bom, pessoal? E essa é a tradução. E assim nós formamos a nossa proteína. E assim se forma a síntese de proteína, né? Então, relembrando tudo, né, que a gente já falou. Tem a transcrição lá no núcleo, em eucarionte. Em procarionte, pessoal, tanto a transcrição quanto a tradução estão acontecendo ali. Salve, Asmov, tudo bem? Tanto no... Relembrando aqui tudo que a gente já falou, pessoal. Então, na célula eucarionte, a transcrição vai acontecer no núcleo, tá? Na célula procarionte, tanto a transcrição quanto a tradução vão acontecer no citoplasma, tá bom? Já que ela não tem núcleo. Então, pessoal, na transcrição a gente vai ter a fase de iniciação. Lembra que vai ter o promotor, tá bom? Lá que vai chamar a RNA polimerase, tá, pessoal? Que vai chamar outros fatores de transcrição. Que todo mundo vai se ligar ali e vai começar a abrir, né, quebrar essas pontes de hidrogênio da fita dupla de DNA, vai abrir esse DNA e vai começar a transcrição do DNA. Ele vai me dar um transcrito, né, que vai, nessa transcrição vai ter a fase de início, né, a fase de elongamento e a fase de término, a fase final também na transcrição. Ele vai me dar um transcrito de RNA. Tá bom, pessoal? Com esse transcrito, o que vai acontecer? Eu vou processar esse transcrito, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar os introns desse transcrito de RNA e vou juntar todos os exons. Lembrando, os introns são as partes do RNA, desse transcrito de RNA que não são codificantes, tá? Então, eu vou pegar os exons, que são as partes codificantes, que tem as informações que eu quero para fazer a minha proteína aqui na tradução. Terminei aqui o transcrito. Lembrando, eu vou ter lá a cap 5', que é a guanina ali no início, e também vou ter a cauda poli-A na extremidade 3'. Eles vão me ajudar na proteção na hora que eu for tirar esse RNA de dentro do núcleo, passando pelo poro. Então eles vão proteger esse RNA para que ele não se quebre. Quando eu chego no citoplasma, vai acontecer a ligação ali das subunidades do ribossomo, vai chegar o RNA transportador com um aminoácido, né, que vai ser a metionina, né, por causa do AUG lá. Beleza, pessoal? E vai começar, deu um início, começa a traduzir, vão chegando outros RNAs transportadores, os aminoácidos vão se ligando por ligações peptídicas. No final de tudo eu tenho um códon de término, chega o fator de liberação, libera tudo, tá todo mundo livre novamente. Essa proteína aqui vai para determinado lugar, para onde ela tem que ir, tá? Os ribossomos vão fazer outra coisa, tal, sei lá o que. Não, a AUG é só inicialização, tá? AUG. A de finalização é UAA, UGA, UAA, UGA e... Nossa, e tem mais um que eu sempre confundo. É que eu sempre lembro de UAA, UGA, né? Que é mais fácil de lembrar. O terceiro eu sempre esqueço. Mas o A, o G vai ser de... Acho que é UGA. Não, UGA é UGA. Uga Buga. Eu sempre lembro disso. UAA, UGA
o outro de códons de término eu esqueci. Então, pessoal, pra gente terminando aqui, olha só que eu consegui pra vocês. Espera aí, tem que tirar isso aqui. Olha só o que eu consegui pra vocês. Esse vídeo aqui brabo, tá? Nesse site aqui, eles deixam a gente baixar, tá? Que fique claro aí. yourgenome.org/video from DNA to protein, tá? É muito interessante. Vai ter aqui uma mulherzinha falando em inglês, vai ter as legendas em inglês também, só pra vocês verem. Que isso, cara? Ó, você vai ver o que é isso daqui, olha só. Ah, não. Ah, deu play. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between... Opa. Ah, foi besteira. Tá tudo ótimo, cara. Cara, ele tá falando... Simultaneamente é tenso também. Eu não sou também fluente não, mas foi tudo que a gente viu aqui na aula, cara. Ele tá primeiramente falando da célula, que ela vai ter um núcleo. Nesse núcleo eu vou ter 23 pares de cromossomos, tá bom, pessoal? Tá bom, Asmod, que ele tá falando. Each chromosome contains a long strand of DNA. Isso daqui ele tá falando como ele é bem enovelado, né? Tudo bem compactado, tá? Nas estonas e tal. Isso. É uma das fases que a gente vai aprender semana que vem, tá, Asmov? Sobre mitose e meiose. Aí, ó, a RNA polimerase que a gente falou, chegou no promotor, ela abre, tá vendo? E começa a juntar aqui, ó, todo mundo. Tá vendo? Ó, todas as sequências. U com A, C com G com C, U com A de novo. Olha só, agora eu tenho meu RNA mensageiro. Então agora tá falando do processamento da RNA que a gente conversou, ó. Tirei os introns, juntei com os exons, tá vendo? Agora eu saio pelo poro do núcleo, tá vendo? O meu RNA saiu, agora eu tô no citoplasma. Agora, ó, o ribossoma, subunidade menor, subunidade maior. Tá vendo? Ó? Me liguei no RNA mensageiro. Esse aqui é o RNA transportador. Tá bom? Aí, ó, onde fica o aminoácido, aqui ficou o anticódon, tá vendo? Aqui, ó, ela vai sempre vendo de 3 em 3, né? Olha só como é que vai se juntando. Aí, olha só, agora eu tenho a sequência aqui de vários aminoácidos ligados, né? Aí, ligações peptídicas que estão juntando todos esses aminoácidos aqui. Tá vendo, pessoal? São ligações peptídicas. Isso daqui eu já tenho a estrutura primária da proteína, aquilo que a gente conversou. Beleza? Citologia maluquice esse negócio de introns é para evitar mutação. Cara, os introns, na verdade, eles não têm nenhuma informação para ser codificada, entendeu? É por isso que a gente ignora elas. Por isso que a gente, né? Por isso que as nossas células lá nos mecanismos, elas vão... Como é que é a palavra? Tirar os introns e juntar só os exons. Porque os exons que têm as partes codificantes, as informações necessárias para fazer a proteína. Cara, como assim na teoria? Não entendi muito bem essa pergunta. Então, é porque, cara, isso daí eu posso até explicar melhor na próxima aula, quando a gente for falar de DNA, né? Porque a cadeia de DNA, cara, ela é gigante. E tem várias partes da nossa cadeia de DNA que elas não têm... Não expressam nada, entendeu? Então vai dar origem a esses exons, aos introns aí mesmo, entendeu? Então, sinceramente, eu posso pesquisar o melhor se tem alguma teoria ou se a gente já sabe o porquê, né, que nós temos os introns aí, né? Por que a gente tem essas partes
é na nossa, né? Cara, assim, mano, o que você tá me trazendo aí, eu vou ser sincero, isso é novo pra mim. Eu nunca ouvi nenhum livro, não. Por exemplo, tudo que eu tô fazendo pra vocês nessa aula, eu pego vários livros, né? E um dos livros que eu pego é o Campbell, né? Biologia de Campbell, pra trazer pra vocês. E quando eu tava falando sobre membrana plasmática e tal pra vocês, cara, nem ele citou essa questão, não. Eu posso. Eu posso ver, cara. Eu posso ver pra semana que vem. Falar sobre essa questão de só na teoria, se ninguém nunca viu mesmo e tal. Posso dar uma olhada, tá bom? Mas eu nunca ouvi realmente falar disso, não, cara. Eu tô, né, aprendendo aqui junto com vocês também. É interessante saber disso também, tá bom? Então, pessoal, esse daqui é a estrutura primária, foi que a gente falou, né? Lá nas aulas anteriores, quando a gente estava falando sobre proteínas. Aí ele vai falar que vai começar a se dobrar. Aí eu faço uma estrutura 2D, que aí eu vou fazer uma estrutura 3D. Tá vendo, ó? Agora essa minha proteína. Posso estar falando da minha proteína também. Ou não, cara. Talvez você realmente tenha visto em algum lugar sobre isso. Mas eu vou pesquisar, cara. Aí na próxima aula eu te falo se eu achei alguma coisa sobre esse assunto ou não. Tá bom? Pode ficar tranquilo, cara. Mas é o que eu te falei. Eu nunca vi ninguém falando, tipo assim, teoricamente acreditamos que a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica. Eu nunca li em nenhum lugar de falando isso. Tipo, teoricamente. É simplesmente afirmando e chegando e falando. É feito disso. Entendeu? Mas eu posso sem nenhum problema pesquisar pra você. Pra nós, né? Pra todo mundo que tá aqui, né? Talvez tenha mais pessoas aí na dúvida também. Não só você e não só eu também, né? Mas muitas outras pessoas. Mas então, pessoal, olha só. Agora nós temos a proteína aqui. Tá vendo? A estrutura terciária dela, que é essa estrutura terciária, que é o que acontece lá com o ribossomo. Se junta com outra estrutura terciária, a gente vai ter a quaternária. Quaternária, tá bom, pessoal? Aí, ó. O André também, o outro biólogo também que tá aqui nesse dia do biólogo que nós estamos aqui. Cara, exatamente, é como fato observado. Cara, talvez numa época, né? Cara, talvez numa época não tinha microscópio suficiente, né? Porque, assim, eu acho que com o microscópio eletrônico, né? O André que tem mais contato com os laboratórios, né? Porque tá lá no mestrado, ele conversa lá com várias pessoas lá da UFRJ no mestrado dele. Tem os microscópios eletrônicos, cara. Eu acho que eles seriam capazes, sim, de observar essas coisas, tá bom? Então eu acho que é isso. o André, ele é brabo demais. Então, pessoal, tá aqui a proteína. Então é assim que funciona a síntese de proteína. Agora nós temos a proteína aqui. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Tá bom, pessoal? As referências, tá? Pegou uma coisa das USP aqui, o Your Genome novamente, tá? Para trazer para vocês. Vem aqui comigo. Quero falar aqui com vocês rapidamente. Deixa eu mudar aqui. Que isso, cara? 10 minutos de aula. Eu tô dando aula desde 5 horas aqui, cara. Não foi 10 minutos, não. Cara, mas a Sonia Lopes é muito boa também. Eita, botei até o negócio aqui. Vou até deixar. Esqueci de trocar a... Então, pessoal. Tava em aula, né, cara? Duas coisas. Aí. Coisa pra caraca. Então, a Asmov tá pedindo aí, pessoal.
Primeira coisa, a logo aí vocês podem ver que é uma plantinha carnívora, né? Biologia Live. Ah, por que é uma planta carnívora, professor? Porque eu sou cultivador de plantas carnívoras, tá? Eu tenho algumas dezenas, né? Deve ter umas 20 e poucas plantas carnívoras aqui em casa, tá bom? Então eu sou cultivador de plantas carnívoras, a maioria tudo nepentes, tá? Não tem como mostrar agora, cara. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo menos uma aqui pra vocês. Eu acho que eu consigo botar uma aqui, porque tem uma que é no... Tá aqui no meu quarto aqui. É sério, cara. Pera aí, eu vou pegar aqui uma pra vocês darem uma olhada. É nepentes, pera aí. Deixa eu tirar minha câmera pra vocês não ficarem me vendo aqui. Vazio, só a cadeira. Vem comigo, pessoal, aqui, ó. Essa daqui, tá vendo? Opa, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa carinha aqui é a Nepenthes. Nossa, Ampularia Red, tá? Ela ainda tá bem pequenininha. Ela tá comigo há uns 2 anos. Ah, meu Deus, tá caindo água dela. Ela tá comigo há uns 2 anos e a bicha ainda tá desse tamanho. Até é como isso demora. É uma bebezinha ainda. Essa daqui não. Essa daqui é que ela tá pingando aqui, pessoal. Pera aí. Que ela tem que estar num ambiente muito úmido. Essa daqui, pessoal. Tá vendo? Essa aqui, essa armadilha aqui a gente chama de aicídio. Essa armadilha. Deixa eu tentar pegar aqui pra vocês. Essa daqui a gente vai chamar de aicídio. Deixa eu ver se foca aqui. Foca em mim, câmera. Foca. Ah, quase focou. Esse aqui é um aicídio. Aí ela aqui, pessoal, ela tá fazendo açúcar, tá? Ela tá produzindo açúcar aqui bem na pontinha dela. Tá na boquinha dela, porque aí ela vai atraindo os insetos. Tá bom, pessoal? Ela atrai os insetos. Aí esses insetos idiotas, elas vão sendo atraídos pelo açúcar, pimba, cai aqui dentro. E ela começa a botar aqui dentro os seus... Ela começa a digerir os insetos ali dentro. Tá bom, pessoal? Essa é a planta carnívora, né? Ah, tá. Beleza. Colocar a mão atrás. Peraí. Aê, boa, bela dica. Tá vendo aqui, ó? Ah, tá pingando no meu negócio. Isso, então, as plantas carnívoras, pessoal, elas são típicas de solos pobres em nutrientes. Tá bom, pessoal? Então, lembra daquilo que a gente falou sobre a fixação do nitrogênio e tal? Então, ela mata os insetos para pegar o nitrogênio deles. Nossa, pingou aqui no meu mousepad, meu Deus. Deixa eu botar para outra câmera que lá aparece o chat de vocês também. Então vamos lá. Deixa eu ler aqui o que vocês falaram. Ela não se mexe, como eu respondi. Sim, 2 anos. Opa! Pera aí. Pronto, agora sim. 2 anos, demora. Então, como eu falei, ela produz glicose ali, açúcar ali, ela vai atraindo os insetos vão caindo, mas ela faz isso para pegar o nitrogênio desse cara, porque como é um solo pobre em nitrogênio, ela precisa disso, tá bom? Ela é bem tranquila. Ela é a Victreebel, né, do Pokémon, né? Isso, ela mesma faz as armadilhas dela, tá? Isso, tá... Um inseto de idiota. André, eu falei do inseto, cara. Mas fica tranquilo, não são os seus insetos, não são os insetos que você pesquisa, não. São outros. Bem blogueirinha mesmo. Eu tava assim, nossa. Foi mal, pessoal. Então continua aqui. Só um instante só. Só um instante só.
Desculpa, pessoal. É, ela tem uma boquinha. A boquinha é Dioneia, pessoal. É a da Dioneia, tá? Existe. Se mexer e tal. Existe a Dioneia que ela fecha. Vazou tudo, cara. Eu tô aqui meio longe ainda, porque, meu Deus do céu. Morar em apartamento pequeno, né? É complicado. Eu até pensei que no início, porque eu moro, tipo, num pé da favela. Então, mano, é música alta, é funk, é pagode, é tudo enquanto tudo é lugar, tá ligado? Então eu até tava pensando que no início da aula ia vazar algumas coisas, né? Mas só os meus pais, que eu não sei porquê, eles querem. Eu falo que tô dando aula, eles querem me atrapalhar, mas tá de boa. Papo, papo. Exatamente. E porque eu tenho tara em planta carnívora. Cara, planta carnívora é muito legal, cara. Eu gosto muito. Sextou. Eu gosto muito, cara, de planta carnívora. Eu não sei porquê, cara. Foi uma parada assim que eu peguei. Eu também até. Tanto que hoje em dia eu vendo, né? Eu comecei com o intuito de cultivar para vender e tal. Eu até vendo algumas plantas carnívoras, mas não são muitas, porque aqui é difícil, cara. É muito quente, tá ligado? E elas acabam meio que morrendo bastante. Eu não sei nem explicar. Então é bem difícil eu conseguir. Eu tenho muitas nepentes, dioneias. As que eu tinha, infelizmente, morreram. Eu não sou tão bom, eu não tenho uma mão boa com Dioneia, que é aquela do Mario. A Dioneia é do Mario, tá ligado? Eu, infelizmente, não tenho, que é a do símbolo do Biologia Live. Não, não brinco. Cara, é o que eu tô falando pra vocês. Aquela dali tem 2 anos comigo e tá daquele tamanho. Pra você conseguir fazer uma planta dessa, reproduzir, chegar na fase adulta, cara, vai ser um papo de 4, 5 anos, tá ligado? Vai demorar muito. Eu tenho nepentes aqui, eu já tive nepentes, eu tenho 1,86 de altura. Eu já tive nepentes que elas chegaram do meu tamanho aqui em casa. Eu moro em apartamento, tá? Então, pessoal, muito grande. E eu nunca vi ela soltando uma flor, né? Que é o órgão reprodutor dela, tá ligado? Então demora muitos anos, tá ligado? Eu vendo, cara, eu vendo pouco. Eu vendo baratinho. Eu tô vendendo agora que eu tô tentando me livrar, que eu tô com muita planta, cara. Eu tô com várias plantas, nepentes spotted, nepentes graciliflora, nepentes máxima também, que eu tô vendendo tudo por 30 conto, baratinho. Nada que isso. Essa daqui que eu mostrei pra vocês é cara pra caraca, que é a Ampularia Red. A Ampularia Red ela é bem cara. Nesse tamanho aí, eu acho que eu consigo vender ela por uns 120. Mas se ela cresce e ela chega a ficar adulta, eu consigo vender ela por uns 300, por aí assim. Paga o frete, cara. Paga o frete. Manda o frete que a gente vê. Mas eu não recomendo ver a Sedex, não. Primeiro, eu não sei embalar. Segundo, eu não confio nos correios, né? São duas coisas bem tenebrosas aí pra na hora de colocar nos correios, né? Vai ser tenso. Mas aí, pessoal, explicando, né? Que é a logo, né? A logo é porque eu gosto muito de plantas carnívoras. Aí eu peguei e tal. Essa logo fiz ali a plantinha carnívora e. E é isso, aí eu botei só o Biologia Live depois. Nada demais, eu só peguei lá a planta carnívora e coloquei o Biologia Live embaixo, que é o nome do canal. Cara, então, os tijolos que eu falei lá é só pra mostrar que é só simplesmente a parede que tá atrás dela, entendeu? Tem alguma coisa atrás dela, é só isso, só. Não tem nada de especial, não. Talvez aqui a gente consiga filosofar um pouco, porque os tijolos e tal, e etc. Mas é só por isso mesmo, não tem nada de especial, não. E o apelido Fives, também para terminar, né? Que perguntaram aí, é que o apelido Fives é porque, pessoal, eu nasci no dia 5/5, tá? E tinha um clone em Star Wars, que era o CT-5555. A foto dele tá aqui na minha cama. A foto dele, né? Que o nome dele era Fives, né? Porque ele tinha muitos 5, né? Os clones, na Guerra dos Clones, lá em Star Wars, né? Eles eram uma série de números, né? E etc. Então, realmente. Pior que foi isso. Eu nasci no dia 5/5 de 94 e foi numa quinta-feira, né? Tem muitos 5 envolvidos, né? É aquela planta? Planta? Que planta de Naruto?
Mano, tô viajando aqui. Que planta? Ah, eu conheço, pô. Eu gostei do cara, mano. Por isso que eu conheço ele. Mas... Aí é isso, tá ligado? Ah, tá. O Zetsu. Não, pior que não. Quem eu gosto mesmo do Naruto, eu gosto do Minato. Eu gosto do... Caraca, Minato, quem mais também? Ah, cara, o Rock Lee, o Gai Sensei, o Kakashi, eles são legais, né? Eu prefiro o pessoal mais assim de lado, né? Mas... Aí o Fives ficou com isso, pessoal. Como tem muito 5 envolvido na minha vida, né? Aí eu gostei, né? O nome desse clone era Fives também, tal e etc. Eu gostei do nome e ficou Fives também. Eu peguei esse apelido pra eu usar. A primeira vez que eu usei foi quando eu comecei a jogar CS. Aí eu botei esse apelido Fives, né? Na verdade eu botei o apelido CT555 Fives, né? Aí. Tu dura 5 minutos ou 5 segundos, professor? Cara, exatamente. Exatamente. Pratinha do CS, cara. Eu não saio de prata, é a maldição do prata. Eu sou ruim pra caraca. E no Valorant eu sou bronze, não saio disso. O Luan tá aí. Ele tenta me carregar, mas só que eu sou muito pesado no Valorant. Infelizmente, nem ele consegue me carregar no Valorant, né? Mas aí é isso, pessoal. Esse é o porquê da logo. Esse é o porquê da logo e esse é o porquê do meu apelido, tá? Então, Fives é porque na minha vida tem muitos 5, né? Por exemplo, em 2005, eu fiz aniversário no dia 5/5 de 2005. E olha só que legal, também caiu numa quinta-feira, tá? Também caiu numa quinta-feira. O Brasil já era pentacampeão. E era o 5º maior país do mundo, tá ligado? Então... Então é muito 5 envolvido na vida. De Cypher eu jogo um pouquinho. Só na Ascent também. E de CT, porque se eu jogar na Ascent de TR eu perco de Cypher. Mas então, pessoal. É isso, pessoal. Pra quem chegou agora já no finalzinho, eu tô pensando, depois desse feriadão. Nossa, 7-1 do Brasil, mano. Que trágico. Eu tô pensando nesse feriado, pós-feriadão, na quarta-feira, na nossa aula. Eu tô pensando em fazer uma videochamada com o André, que ele tá aí no chat. Tô pensando da gente fazer uma conversa para vocês verem como é que foi a faculdade de biologia, o que aconteceu, quais são as histórias, o que a gente fez, o que a gente passou, todas as brigas, todas as intrigas, todas as histórias, tá ligado? Com o André, aí eu vou fazer uma live. Na verdade, eu vou fazer a live, tá ligado? Então, isso daí a gente tem que ver, né? Eu tenho que ver, porque, cara, o meu tempo tá tenso. Eu tô sem tempo nenhum. Mas o meu intuito, Osmov, é realmente fazer chegar lá no Discord, assim, a gente fazer uma videoaula, assim, só com o pessoal que tá no Discord, alguma coisa assim. Eu tô pensando, tá ligado? Eu tô vendo alguma coisa, porque agora ainda tá muita coisa. Cara, eu tenho que editar vídeo, eu tenho que editar áudio para vídeo para subir no YouTube, eu tenho que editar áudio para subir no Spotify. Isso tudo demora horas fazendo. Então, cara, eu tô lotado, mas eu tenho o intuito sim de fazer uma cálculo geral, pô. Então, mas é meio que pra quase novela mexicana, isso aí. Então, calma, é isso que eu tô falando. Eu vou streamar a minha videochamada com o André, entendeu? Eu vou fazer uma live da minha videochamada com o André. Aí a gente vai ficar conversando sobre tudo que a gente passou na faculdade. Ele pode contar pra vocês como é um mestrado, ainda mais em zoologia, né? Que ele é entomólogo. Como é o mestrado, as saídas de campo que ele faz, pra onde ele foi, pra onde ele já viajou, tá ligado? Porque a faculdade de biologia, ela só não viaja mais do que a de geologia. Mas a gente, olha como a gente viajou. A minha irmã tá aí de prova também acabou de falar aí, ela tá aí de prova de como eu viajei, pessoal. Era todo semestre a gente tava viajando. A gente foi pra São Paulo, a gente foi pra outros lugares do Rio. Eu e o André, a gente foi pro Ceará. Então, cara, a gente já foi muito. Mas não é comparado com o pessoal de geologia, que vai pro Uruguai, que vai pra Argentina e blá, blá, blá. Né? Que eles viajam muito mais que a gente. Mas, enfim, aí eu tô pensando nisso, pessoal. Vocês estariam interessados em ouvir essa conversa minha com o André? O que vocês têm a dizer sobre isso? Seria interessante? Porque é um pós-feriado para todo mundo ficar tranquilo, né?
que vocês acham de eu fazer isso com o André? Aí eu vou e marco com ele certinho, numa quarta, ou então eu falo algum outro dia. Faz, aí vai ser legal, vai ser bom. Eu tenho medo, cara, de falar algumas palavras na Twitch, tá ligado? E eu ser banido depois. Então, tem várias palavras aqui que eu não vou falar. Por mais que vocês escrevam aí no chat, eu não vou pronunciar essas palavras aqui também, tá ligado? Então, pessoal, eu vou ver se eu faço. E outra coisa, pessoal, aqui embaixo tem a caixa de sugestão. É muito importante, pessoal, que vocês coloquem ali o feedback do que vocês estão achando da live. Por favor, fala assim, cara, você tá falando muito, sua aula tá longa, sua aula tá curta, sua aula tá chata, seu slide é feio, seu slide é bonito. Cara, qualquer coisa. Aqui embaixo, se você estiver no computador, é só descer nos banners, né? Que você vai ver. Se você tiver no celular, você deixa o seu chat à amostra. Do lado do chat vai ter Last Followers, tá ligado? Aí vai ter Last Followers, vai ter uma caixinha com o número 2, versão 2, e vai ter a Twitch. Aí você clica na caixinha. Tá bom, pessoal? Então, aí coloca lá tudo que vocês querem ver, o que vocês acham importante. Eu tô vendo já as coisas que eu vejo lá, tá bom, pessoal? Então, é isso. E também tem ali. Vocês gostam da live na quarta-feira? Vocês preferem que eu mude o dia de quarta-feira para outro dia? Porque sexta-feira eu vejo que tem sempre bastante gente nesse horário. Será que quarta-feira é bom? Só que vocês querem num horário diferente? Coloca na caixa de sugestão. Tá bom, pessoal? Coloca, cara, faz a live de quarta mais tarde. Ou então tira a live de quarta e coloca na terça, coloca na quinta. Bota lá, beleza, pessoal? Para me ajudar, para eu conseguir. Eu tô tentando interagir aqui com vocês, fazer o melhor possível, tá bom? Então, pessoal, depois dessa horinha aqui que nós passamos juntos, meus queridos amigos, meus queridos alunos, mais uma vez, exclamação Discord, tá? Para quem não tiver no grupo do Discord, exclamação resumos, vai levar vocês lá pro Spotify, que eu vou fazer resumos, aulas resumos lá no Spotify, vai ser tipo um podcast, aí vocês, não me lembro do que o professor falou sobre isso, vai lá e pimba, coloca exclamação resumos e vai lá no Spotify, que vai ter lá o áudio com o resumo da aula, tá? Eu já vou, daqui a pouquinho, nesse final de semana eu já devo subir pelo menos mais uma, a segunda eu já não sei, né? Porque tem que editar coisa pra caraca, né? Mas pelo menos mais uma, tá? Eu vou editar. Então, pessoal, vocês coloquem aí, faz tudo, o bot vai levar para vocês aí o exclamação Discord. Segue nas redes sociais também, pessoal, por favor, no Instagram, no Twitter, que lá eu vou conseguir falar com vocês, levar algum aviso, ou então simplesmente estejam no Discord, porque lá no Discord eu coloco aviso, coloco cronograma, vocês tiram dúvidas comigo, tá bom, pessoal? Então, muito, muito obrigado por todos vocês estarem aqui, por estarem me apoiando. Eu tô fazendo isso para vocês, para ajudar todos vocês que estejam ou não em dificuldades durante essa pandemia para conseguir estudar para o Enem ou para qualquer outro vestibular, né? Então eu tô aqui para ajudá-los, tá bom, pessoal? Então, muito, muito obrigado por todos vocês, por chamarem amigos, por se inscreverem também, por todos os meus inscritos. Eu tenho 6 inscritos. Olha só que maravilha. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Então, uma excelente noite para cada um de vocês. Bom descanso, boa janta, bom lanche, bom almoço para quem acordou agora e ainda não almoçou. Boa jogatina, bom final de semana, um bom feriado para todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem na próxima aula, tá bom? Um grande abraço, valeu, tchau, gente!